E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Al-Shabaab, da Arábia Saudita, movimenta os bastidores do futebol ao sinalizar que irá exercer a compra dos direitos econômicos de Leandrinho, lateral esquerdo emprestado pelo Vasco em janeiro de 2025. O jogador, destaque na seleção brasileira sub-20 durante o Campeonato Sul-Americano, teve uma rápida ascensão e chamou a atenção não apenas do clube árabe, mas também de outras equipes interessadas. Revelado em São Januário, Leandrinho deixou sua marca com atuações sólidas e conquistou um lugar de destaque no mercado internacional, valorizando-se significativamente após sua brilhante participação no torneio continental. A diretoria vascaína, por sua vez, monitora cada movimento com atenção, sabendo que tem em mãos uma joia que pode render bons frutos para os cofres do clube. O contrato atual entre Vasco e Al-Shabaab não prevê obrigação ou opção de compra, o que permite ao clube carioca definir o valor de venda do jogador. Essa estratégia foi cuidadosamente pensada, especialmente após o lateral esquerdo se destacar em solo árabe, onde se tornou um dos principais nomes do elenco. Nesta temporada, Leandrinho foi titular em 6 das 9 partidas que disputou pelo Al-Shabaab, somando 511 minutos em campo, com atuações na Superliga Saudita e na Copa do Rei. O jogador se adaptou rapidamente ao ritmo do futebol árabe, mostrando uma evolução consistente que reforça o interesse do clube em sua aquisição definitiva. Enquanto isso, o Vasco se mantém atento às negociações, consciente do potencial retorno financeiro que essa transferência pode gerar. Além do empréstimo, que custou $500 mil ao Al-Shabaab, o Vasco ainda viu parte de sua dívida ser reduzida. O clube árabe perdoou $375 mil relacionados à contratação do meia Paulinho Paula, realizada em 2023, o que trouxe alívio financeiro e reforçou a relação de parceria entre as instituições. Caso o negócio seja fechado conforme as condições estipuladas no contrato de cessão, válido até junho de 2025, o Vasco manterá 20% dos direitos econômicos de Leandrinho, garantindo um lucro potencial em negociações futuras. A valorização do lateral esquerdo é um reflexo da boa gestão do clube carioca e do impacto positivo que suas categorias de base continuam a ter no mercado internacional. Leandrinho possui contrato com o Vasco até dezembro de 2026, com uma multa rescisória para clubes estrangeiros fixada em €60 milhões, valor que demonstra o quanto o clube confia em seu potencial. Em São Januário, ele disputou 23 jogos pelo time principal, marcando 2 gols e oferecendo uma assistência. Durante sua trajetória na base, colecionou títulos importantes, como o Campeonato Carioca Sub-20 e a Copa Rio Sub-20, provando ser uma peça valiosa tanto dentro quanto fora de campo. Essa trajetória de sucesso, somada à sua atual performance na Arábia Saudita, tem o potencial de elevar ainda mais seu valor de mercado, deixando o Vasco em uma posição estratégica para futuras negociações. Agora, a possível venda definitiva de Leandrinho ao Al-Shabaab deixa no ar algumas questões importantes. Será que o clube saudita conseguirá finalizar o acordo com rapidez, ou outras propostas surgirão para desafiar sua prioridade na negociação? Para o Vasco, a decisão vai além de números, representa a continuidade de uma política eficaz de valorização de talentos da base e de estratégias financeiras sólidas. Enquanto isso, os torcedores aguardam ansiosos pelo desfecho dessa negociação, cientes de que o jovem lateral esquerdo pode marcar não apenas sua própria história, mas também a do clube que o formou. O Vasco, um dos gigantes do futebol brasileiro, vive um período em que o bom futebol parece ter se perdido em meio a decisões equivocadas e uma identidade apagada. O outrora vibrante estilo de jogo que encantava os gramados, marcado por garra e criatividade, hoje dá lugar a atuações irregulares e desanimadoras. A essência de um clube que sempre foi conhecido pela paixão e pelas vitórias foi substituída por uma crise que abala até mesmo os mais otimistas. Com resultados abaixo das expectativas e uma falta de planejamento estratégico que reflete dentro e fora das 4 linhas, o Vasco enfrenta o desafio de reverter o cenário e resgatar sua história de glórias. Mas será que há uma luz no fim desse túnel? Enquanto o clube busca soluções para reencontrar o caminho da grandeza, os problemas parecem se acumular. A ausência de um futebol convincente não afeta apenas a tabela, mas também a credibilidade de um projeto que deveria honrar a tradição vascaína. Entre trocas de comando e tentativas de reestruturação, a expectativa por uma virada fica maior a cada dia, deixando um vazio onde antes havia esperança. O que está em jogo vai além dos resultados, é a dignidade de uma instituição que carrega um legado no futebol nacional. O Vasco precisa de mudanças que vão muito além do campo, um verdadeiro resgate de sua alma esportiva para voltar a ser protagonista. Cada nova partida carrega o peso da história e a possibilidade de iniciar um novo capítulo. Mas será este o momento da ressurreição? O Vasco da Gama, uma instituição que sempre foi sinônimo de grandeza e paixão no futebol brasileiro, parece viver um momento de apagamento de sua identidade em campo.
O que outrora era um futebol vibrante e envolvente, capaz de conquistar corações e troféus, hoje se tornou uma sombra do que foi no passado. A ausência de criatividade e eficácia, somada à falta de planejamento estratégico, tem resultado em atuações desanimadoras e distantes do espírito combativo que marcou gerações de torcedores. A perda da essência vascaína não se reflete apenas nos resultados, mas também na confiança do elenco, que luta contra a própria história em busca de uma luz no fim do túnel. No entanto, os problemas vão além do campo, decisões equivocadas e uma gestão que parece desconectada da tradição do clube continuam a alimentar o cenário de crise, deixando o Vasco distante de seus dias de glória. Essa situação crítica exige mais do que ajustes técnicos, demanda uma verdadeira revolução no modo como o Vasco é conduzido e representado. Não é apenas sobre vencer jogos, mas sobre recuperar o respeito e a identidade que sempre fizeram parte do DNA vascaíno. O desafio de resgatar o bom futebol e devolver o clube ao lugar de destaque exige coragem, visão estratégica e uma conexão mais profunda com sua rica história. A cada partida, o peso dessa crise se torna mais evidente, e as expectativas por uma virada crescem a cada dia. Para os amantes do futebol, fica a questão: será que o Vasco está pronto para enfrentar esse desafio de reconstrução ou seguirá refém de seus próprios erros? A resposta pode moldar o futuro de uma das camisas mais emblemáticas do esporte nacional, e o que está em jogo vai muito além das quatro linhas. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. E você, torcedor do Vasco, acredita que ainda é possível resgatar o bom futebol que marcou a história do Gigante da Colina? O que, na sua opinião, precisa mudar para que o clube volte a ser protagonista nos gramados? Será que os problemas são apenas técnicos, ou envolvem também decisões administrativas que têm minado o potencial da equipe? Esse é um momento decisivo, em que o apoio e a pressão da torcida podem ser fatores-chave para impulsionar mudanças significativas. A sua voz, a sua crítica e o seu amor pelo clube são mais importantes do que nunca nesse processo de reconstrução. Afinal, o Vasco sempre foi um clube movido pela paixão de seus torcedores. Imagine o impacto que uma transformação poderia ter não só no elenco, mas em toda a estrutura do Vasco. O que seria necessário para recuperar a garra e a criatividade que sempre definiram o estilo vascaíno? Você acredita que os dirigentes estão comprometidos em buscar soluções para resgatar essa essência ou vê a necessidade de uma reformulação ainda mais profunda? A torcida, que carrega a história do clube em seu coração, tem agora a chance de moldar o debate e exigir as mudanças que deseja. Essa é a hora de cada vascaíno refletir sobre o que deseja para o futuro do clube e colocar sua opinião em pauta. Está preparado para lutar por um Vasco melhor e mais forte? A grande pergunta que fica é: será que o Vasco conseguirá se reerguer para retomar o lugar de destaque que sempre lhe pertenceu? Ou continuará refém de escolhas erradas e de uma estrutura que não tem correspondido às expectativas? Torcedor, essa é a sua oportunidade de fazer parte dessa história, de ser o motor que ajudará a mudar os rumos do Gigante da Colina. Como você imagina o Vasco daqui a 5, 10 anos? O futuro pode ser brilhante, mas depende da união de todos que amam o clube. E aí, qual será o seu papel nesse renascimento? Está na hora de sonhar alto e agir para transformar esse sonho em realidade. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.